Imagine um silêncio profundo. A pedra do sepulcro permanece imóvel. O corpo daquele que curou enfermos, que acalmou tempestades, que enfrentou os religiosos com autoridade divina, está ali, imóvel. O céu parece ter escurecido de vez. A esperança havia morrido, mas então algo sobrenatural acontece. A terra treme, o véu se rasgou, e aquele que foi crucificado agora está vivo. A ressurreição de Jesus Cristo não é apenas um evento histórico, é o maior mistério revelado da eternidade, um segredo divino que muda destinos, quebra as correntes do inferno e abre as portas do céu. Neste vídeo, você vai entender o que realmente aconteceu naquela manhã gloriosa. Descobrirá o significado profundo e profético da ressurreição, como ela estava escrita desde Gênesis até o Apocalipse. E por que o diabo tem lutado tanto para esconder essa verdade de você? Prepare-se, porque o Espírito Santo vai abrir os seus olhos para algo que pode transformar a sua fé para sempre. O mistério da ressurreição de Jesus está prestes a ser revelado. Quando a cruz foi erguida no alto do Monte do Gólgota, muitos pensaram que ali terminava uma história. A multidão assistia em silêncio, alguns com zombaria nos lábios, outros com lágrimas nos olhos. Jesus, aquele que havia prometido vida, estava morrendo. O céu escureceu, a terra tremeu, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Algo sobrenatural aconteceu, e ainda assim, ele morreu. O Filho de Deus, o Messias esperado, estava agora dentro de um túmulo, envolto em panos, com uma grande pedra selando sua sepultura. O sábado chegou. Um silêncio profundo pairava sobre Jerusalém. Para muitos, aquele era apenas mais um sábado, mas para os discípulos, era o dia mais sombrio de todos. Eles haviam depositado toda a esperança em Jesus. Tinham deixado tudo para segui-lo. E agora? Agora ele estava morto. Pedro provavelmente mal conseguia respirar, esmagado pelo peso da culpa. Ele negara seu mestre. João talvez ainda estivesse próximo de Maria, tentando consolar uma mãe que acabara de perder seu filho de maneira cruel. Os outros discípulos estavam dispersos, assustados, trancados, com medo de serem os próximos. A promessa parecia ter falhado. A esperança estava sepultada junto com o corpo do Salvador. Esse silêncio do sábado representa muito mais do que um dia no calendário. Ele representa os momentos da nossa vida em que parece que Deus está em silêncio. Já esteve lá, quando você ora e o céu parece de bronze? Quando você chora, mas nenhuma resposta chega? Foi assim para os discípulos. Eles tinham visto milagres, tinham ouvido palavras de vida eterna, tinham caminhado com o Filho de Deus. Mas agora, tudo parecia ter chegado ao fim. Mas é aqui que começa o mistério. Um mistério que Deus já havia revelado desde o início das Escrituras, mas que os homens ainda não tinham compreendido. A morte de Jesus não era o fim, era o cumprimento de um plano divino traçado antes da fundação do mundo, um plano que o próprio Deus arquitetou para salvar a humanidade. E o túmulo era apenas uma ponte, um portal entre a derrota e a vitória, entre a dor e a glória. No sábado, o corpo de Jesus repousava, mas o espírito dele não estava inativo. Segundo as Escrituras e a revelação apostólica, naquele intervalo entre a morte e a ressurreição, Cristo desceu às regiões inferiores da terra, proclamou sua vitória aos espíritos em prisão e tomou as chaves da morte e do inferno. 1 Pedro 3:19, 20. Apocalipse 1:18. O que parecia silêncio, na verdade, era ação espiritual. O mundo não via, mas o inferno estava sendo abalado. O domínio da morte estava sendo vencido. O Messias estava triunfando no invisível. Esse é o primeiro grande mistério da ressurreição.
Enquanto todos pensavam que Jesus estava derrotado, ele estava conquistando a maior vitória do universo. A cruz foi o altar, o sangue, o preço, o túmulo, a semente, a ressurreição, a colheita eterna. Não era o fim, era o início de algo que transformaria a história para sempre. Lembre-se disso em seus dias de silêncio. Quando tudo parecer perdido, quando o céu estiver calado, saiba, Deus ainda está agindo. A maior obra da redenção aconteceu quando parecia que tudo estava acabado. E é assim que ele trabalha. Quando você pensa que chegou ao fim, ele revela o novo começo. O Sábado do Silêncio foi necessário para que o Domingo da Glória pudesse brilhar com todo o seu esplendor. A sepultura foi necessária para que a vitória sobre a morte fosse plena. Deus estava escrevendo uma história eterna, mesmo quando ninguém conseguia enxergar. E o mesmo ele faz hoje em sua vida. A ressurreição começa a ser revelada no silêncio. No momento em que todos desistiram, Deus estava preparando o momento da virada. E esse é o padrão de Deus em toda a Bíblia. José foi lançado em uma cova e depois em uma prisão antes de ser exaltado no Egito. Moisés passou 40 anos no deserto antes de ouvir a voz de Deus na sarça ardente. Davi foi esquecido no campo antes de ser ungido rei. Deus trabalha no escondido para depois manifestar sua glória. E com Jesus não foi diferente. O silêncio do sábado não era abandono, era preparação. Preparação para que no terceiro dia o maior milagre da história fosse revelado. Mas ainda havia algo mais profundo nesse mistério. A promessa da ressurreição já havia sido anunciada nas Escrituras. O próprio Jesus falou aos seus discípulos que ressuscitaria no terceiro dia. Os profetas já haviam anunciado que o Messias sofreria, morreria, mas não ficaria na sepultura. Isaías escreveu: "E depois da angústia de sua alma, verá a luz e ficará satisfeito." Isaías 53:11. O salmista declarou: "Pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção." Salmo 16:10. A Bíblia inteira sussurra a ressurreição de Cristo, mesmo nos textos mais antigos. Mas a dor e a desesperança cegaram os olhos dos discípulos. Quantas vezes isso acontece conosco? Temos promessas, temos a palavra, temos profecias, mas na hora da dor esquecemos, duvidamos, desanimamos. Por isso, é necessário compreender que o mistério da ressurreição começa antes do túmulo se abrir. Começa no coração que se lembra do que Deus falou. Mesmo quando tudo parece contrário, a fé verdadeira não é crer quando vemos o milagre. É crer quando tudo parece ter sido destruído. É manter os olhos fixos na promessa, mesmo quando a pedra do túmulo parece definitiva. E então, ao romper da aurora do terceiro dia, algo começa a acontecer que nem os anjos, nem os homens, nem o inferno poderiam impedir. O sol ainda não havia nascido completamente. O céu estava tingido de tons escuros, como se a madrugada hesitasse em dar lugar ao novo dia. Algumas mulheres caminhavam silenciosamente em direção ao túmulo. Levavam aromas e especiarias para ungir o corpo do mestre. Elas não esperavam um milagre, esperavam a dor de reviver a perda. Mas o que encontrariam ali mudaria para sempre a história da humanidade. Quando chegaram ao sepulcro, perceberam algo fora do normal. A pedra que selava o túmulo, pesada, enorme, vigiada por soldados romanos, havia sido removida. Não havia mais sentinelas, não havia resistência. Havia um silêncio celestial. Um anjo resplandecente estava ali, com vestes tão brancas como a luz, e sua voz ecoou como trovão cheio de paz. "Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou." Lucas 24:5-6.
Aquela declaração foi como uma explosão no mundo espiritual. O impossível aconteceu. O que era selado pela morte foi rompido pela vida. Jesus venceu. A pedra rolou, mas não por força humana. Deus interveio. O céu se moveu. A eternidade invadiu o tempo e a glória ressuscitou o corpo do Cordeiro. Este é o segundo grande mistério da ressurreição. O poder sobrenatural que invadiu a morte e a anulou. A ressurreição de Jesus não foi um ato simbólico. Foi literal. Foi físico. O corpo morto de Cristo foi restaurado, glorificado e revestido de imortalidade. E isso tem um significado profundo. A ressurreição não é apenas a volta à vida. É a inauguração de uma nova criação, de um novo corpo, de uma nova humanidade. A Bíblia nos ensina que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Romanos 8:11. Isso significa que a ressurreição de Cristo não é um evento distante, apenas histórico. Ela é presente, ativa e transformadora. É uma realidade espiritual acessível a todos que creem. Onde há morte, ele traz vida. Onde há trevas, ele traz luz. Onde há fim, ele anuncia o recomeço. Mas por que a pedra rolou? Deus poderia ter ressuscitado Jesus com a pedra ainda no lugar. O túmulo poderia ter permanecido selado, e mesmo assim, ele poderia ter saído de forma sobrenatural. No entanto, a pedra foi removida. Por quê? Porque a pedra não foi removida para que Jesus saísse. Ela foi removida para que nós pudéssemos ver. Era um testemunho visual de que o sepulcro estava vazio. Um sinal de que a morte não tinha mais domínio. Um marco eterno de que Deus havia cumprido sua promessa. A ressurreição precisava ser testemunhada. Era o selo da redenção. E aqui está, algo ainda mais profundo. A ressurreição de Cristo também é o sinal de que tudo o que ele falou é verdadeiro. Se ele tivesse morrido e não ressuscitado, suas palavras seriam apenas discursos religiosos. Mas ao vencer a morte, ele autenticou cada promessa, cada profecia, cada palavra. A ressurreição é o amém de Deus sobre tudo o que Jesus declarou. Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2,19. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Lucas 24:7. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:25. Essas palavras agora têm um peso eterno. Elas foram confirmadas. O túmulo está vazio. O trono está ocupado. A cruz está vazia porque a salvação foi completa. A ressurreição de Jesus é a base da nossa fé. Sem ela, nossa pregação seria vã, nosso esforço inútil, nossa esperança morta. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Mas ele vive, e por isso tudo muda. Nesse momento, precisamos fazer uma pausa e refletir. Você vive como alguém que realmente crê na ressurreição? Ou ainda caminha como as mulheres que foram ao túmulo para embalsamar um morto e não para adorar um rei vivo? Muitas vezes, vivemos uma fé de luto. Uma fé que acredita em Jesus apenas como um mártir, como um símbolo de bondade, mas não como o rei glorificado que venceu a morte. A ressurreição exige uma nova postura. Uma fé viva, uma esperança inabalável, um compromisso com o reino que não pode ser abalado. A Bíblia diz que as mulheres correram com temor e grande alegria. E logo Jesus apareceu a elas, dizendo, salve, Mateus 28:9. Essa palavra é mais do que uma saudação. No original, carrega a ideia de regozijo, vitória, celebração. Jesus estava dizendo, alegrem-se, o plano funcionou, a morte perdeu, a vida venceu.
Era o anúncio do céu para a terra. O cordeiro agora é leão. O servo sofredor agora é o Senhor glorificado. Ele apareceu vivo, comeu com eles, tocou em suas feridas, caminhou com os discípulos no caminho de Emaús. Ele se revelou. E aqui está o terceiro segredo da ressurreição. Ela transforma a forma como Jesus é percebido. Antes da cruz, ele era visto como um mestre, um profeta. Após a ressurreição, ele é revelado como Senhor dos Senhores. Sua glória é manifesta. Sua autoridade é inquestionável. Os olhos que antes o viam como um homem comum, agora se prostram diante dele, como diante do próprio Deus. Os discípulos que antes estavam com medo, agora são inflamados de coragem. Algo mudou dentro deles. O Cristo ressurreto tinha mudado o tudo. A ressurreição gera essa transformação. Quando você encontra o Cristo vivo, você não consegue mais viver da mesma maneira. Você não consegue mais ter uma fé morna, nem uma vida sem propósito. A ressurreição te sacode, te desperta, te impulsiona. Por isso, meu irmão, minha irmã, você já encontrou o Cristo ressuscitado? Você já teve um encontro com o Senhor da vida que faz arder o coração e abre os olhos espirituais, como aconteceu com os discípulos a caminho de Emaús? Se ainda não, clame hoje mesmo por esse encontro. Não basta saber sobre a ressurreição, é necessário experimentá-la. Jesus não é apenas uma figura histórica, ele está vivo. Ele caminha com os que o buscam. Ele se revela aos que creem. E ele quer transformar sua vida com o mesmo poder que venceu a morte. A ressurreição de Jesus Cristo não foi um improviso divino. Não foi uma ideia de última hora ou um milagre isolado. Ao contrário, foi a execução perfeita de um plano eterno, escrito nas entrelinhas das Escrituras desde o princípio. Desde Gênesis até o Apocalipse, a Bíblia inteira aponta para esse evento como o clímax da redenção e o triunfo do reino de Deus. Vamos voltar ao princípio. No Éden, quando o homem pecou e a morte entrou no mundo, Deus já fez a primeira promessa de ressurreição embutida na maldição da serpente. Em Gênesis 3:15, Deus disse: "E porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Essa profecia é conhecida como proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. A serpente feriria o calcanhar do Messias, a crucificação. Mas o Messias esmagaria sua cabeça, vitória final. A cruz seria dolorosa, mas não definitiva. A ressurreição seria o golpe fatal contra Satanás, contra o pecado e contra a morte. Em outras palavras, a ressurreição já estava no plano desde o Éden, e isso é extraordinário. Deus sabia que o homem cairia, e mesmo assim decidiu criar. Sabia que o filho teria que morrer, e mesmo assim enviou. Porque o amor de Deus é tão profundo, tão absoluto, que ele estava disposto a entregar o que tinha de mais precioso para resgatar você. A ressurreição é a resposta de Deus ao fracasso humano. Enquanto Adão trouxe a morte, Jesus trouxe a vida. Enquanto Adão caiu por desobediência, Jesus se levantou por obediência. Paulo escreve isso de forma poderosa em 1 Coríntios 15:22. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Essa é a chave para entender o mistério. Jesus não apenas venceu a morte, ele reverteu a maldição do Éden. Ele restaurou o que foi perdido. A ressurreição é o anúncio de que a criação está sendo renovada, de que o reino de Deus está se manifestando e de que o inimigo foi derrotado. Mas essa verdade não está apenas em Gênesis. Ela se espalha por toda a Bíblia. Em Abraão, vemos uma prévia do que Deus faria. Quando ele é chamado para sacrificar Isaque, seu filho amado, ele obedece pela fé. E o que diz Hebreus 11:19?
considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Ou seja, Abraão já tinha fé na ressurreição. E quando Deus o impede de sacrificar Isaque, ele mostra que o verdadeiro cordeiro ainda viria. Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado no lugar do homem. E como Isaque voltou dos mortos, simbolicamente, Jesus voltaria literalmente. Em Jó, vemos uma das declarações mais incríveis da fé. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Jó, em meio à dor e à perda, declara sua esperança na vida futura. Ele acredita que verá o Redentor com seus próprios olhos, mesmo depois de morrer. Isso é fé na ressurreição. Nos Salmos, Davi profetiza: pois não deixarás a minha alma no Sheol, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmo 16:10. Pedro, em Atos 2, cita esse salmo e afirma com ousadia: Davi estava falando da ressurreição de Jesus. Ele não viu corrupção, ele não permaneceu na morte. Deus o levantou com poder. Em Isaías 53, lemos sobre o servo sofredor. O texto diz que ele foi ferido, moído, levado como cordeiro ao matadouro. Mas então algo surpreendente acontece. Depois da angústia de sua alma, verá a luz e ficará satisfeito. Isaías 53:11. Como alguém que morreu pode ver a luz? Porque a ressurreição estava profetizada. O sofrimento não era o fim. A glória viria depois da cruz. Esses textos são apenas alguns entre muitos. O Antigo Testamento está cheio de sombras, símbolos e profecias apontando para a vitória do Messias sobre a morte. E o mais impressionante, Jesus conhecia todas essas passagens. Durante seu ministério, ele afirmou repetidamente que ressuscitaria no terceiro dia. Em Mateus 12:40, ele compara sua morte ao que aconteceu com Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ele falava abertamente disso, mas os discípulos não compreendiam. E por quê? Porque a ressurreição ainda era um mistério escondido, um segredo do reino. Era necessário que o véu fosse rasgado para que os olhos espirituais fossem abertos. Após a ressurreição, no caminho de Emaús, Jesus começa a explicar aos 2 discípulos tudo o que sobre ele estava escrito nas Escrituras, desde Moisés até os profetas. E à medida que ele falava, seus corações ardiam. Quando ele parte o pão, os olhos se abrem e eles o reconhecem. Esse é o poder da revelação da ressurreição. Ela queima o coração e abre os olhos. Você pode conhecer a Bíblia inteira, frequentar a igreja, cantar louvores, mas até que o Cristo ressuscitado te seja revelado, sua fé será incompleta. A fé verdadeira nasce do encontro com o Salvador vivo e da compreensão de que tudo sempre apontou para ele. E aqui está um alerta poderoso. O povo de Deus, no tempo de Jesus, tinha as Escrituras, mas não reconheceu o Messias, porque estavam cegos espiritualmente. A ressurreição exige olhos abertos e coração ardente. Ela não é apenas um dogma, é uma revelação espiritual. Por isso, precisamos clamar: abre os nossos olhos, Senhor, para que vejamos a Tua glória desde o princípio, para que entendamos que desde Gênesis, desde o Éden, o plano já estava traçado. E o plano era a cruz, mas o clímax era a ressurreição. A morte foi vencida, o pecado foi derrotado, o inferno perdeu sua chave. E tudo isso estava escrito desde o início. Agora, com olhos espirituais, podemos ver o que antes estava oculto. A cruz foi o campo de batalha, o túmulo, o terreno da espera. E a ressurreição foi a vitória definitiva. Com a ressurreição de Jesus, algo muito maior do que um corpo voltando à vida aconteceu.
Um terremoto espiritual abalou os pilares do inferno e o destino da humanidade foi para sempre transformado. Neste bloco, vamos mergulhar em o que realmente aconteceu no mundo espiritual quando Jesus ressuscitou. A ressurreição não foi apenas um milagre, ela foi um decreto, uma proclamação e um rompimento cósmico. A morte, que reinava desde Adão, perdeu sua autoridade. O inferno, que aprisionava almas, foi desarmado. Satanás, que parecia invencível, foi envergonhado publicamente. Em Colossenses 2, 14 e 15, Paulo revela o que ocorreu nos bastidores espirituais. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Preste atenção. Jesus despojou os principados e potestades, ou seja, ele arrancou a autoridade que Satanás usava para nos condenar. A cédula da dívida foi cancelada. A acusação foi removida. O inferno foi envergonhado diante do universo inteiro. A ressurreição não apenas confirmou a vitória, ela manifestou publicamente o triunfo de Cristo. Satanás foi exposto. Sua mentira foi destruída, porque a maior arma do diabo era a morte. E agora, a morte havia sido vencida. Em Hebreus 2, 14 e 15, lemos: para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Cristo não apenas venceu o diabo, ele aniquilou seu poder, e com isso libertou todos os que viviam escravizados pelo medo da morte. A ressurreição trouxe liberdade. Ela quebrou grilhões, ela abriu prisões, ela destruiu fortalezas espirituais. Essa é a realidade. Quem crê na ressurreição de Cristo vive em uma nova dimensão espiritual. Não mais debaixo da culpa, mas debaixo da graça. Não mais em servidão, mas em liberdade. Não mais em trevas, mas na luz. E há uma verdade ainda mais gloriosa. Jesus tomou as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1:18 diz: eu sou o que vive. Fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do Hades. Quem tem a chave tem o controle. O diabo não governa mais a morte. A ressurreição transferiu o domínio. Agora é Jesus quem decide. Nenhum servo de Deus morre fora do tempo. Nenhuma alma do Senhor se perde. Ele tem as chaves, ele abre, ele fecha, ele reina. A ressurreição de Jesus também foi a primícia, o primeiro fruto de uma nova criação. Ele é o primogênito dentre os mortos. Colossenses 1:18. Isso significa que o que aconteceu com ele vai acontecer com todos os que nele creem. Romanos 6:5 declara: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na da sua ressurreição. Isso muda tudo. A ressurreição de Cristo não é apenas dele, é nossa também. Em Cristo morremos para o pecado. Em Cristo ressuscitamos para uma nova vida. Isso tem duas dimensões: espiritual. Quando aceitamos a Cristo, o velho homem morre e uma nova criatura nasce. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Começamos a viver uma nova realidade, a vida de ressurreição futura. Um dia, o corpo que hoje é corruptível será revestido de imortalidade. Nosso corpo será transformado à semelhança do corpo glorificado de Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa própria ressurreição. 1 Coríntios 15, 20 e 22 afirma: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão,
assim também todos serão vivificados em Cristo. Este é o impacto da ressurreição no mundo espiritual. O ciclo da morte foi rompido. A sentença foi anulada. Um novo caminho foi aberto, o caminho da vida eterna. A morte não é mais o fim. Para os que estão em Cristo é apenas uma passagem, uma transição, um portal para a glória. E há mais. A ressurreição também trouxe consigo a inauguração do reino eterno de Deus. Antes da cruz, o reino era anunciado. Com a ressurreição, o reino foi estabelecido. Jesus declarou: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Mateus 28:18. Isso é domínio absoluto. A ressurreição foi a coroação do rei. Cristo agora reina com autoridade total. E um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Senhor. Porque Ele venceu a morte. Esse é o Cristo ressuscitado. Não mais o carpinteiro da Galileia, não mais o servo sofredor, mas o Rei glorificado, o leão da tribo de Judá, o justo juiz, o Senhor dos exércitos. E Ele vive para sempre. Ele intercede por nós. Ele está à destra do Pai. E Ele voltará com poder e grande glória. E por isso podemos viver com ousadia. A ressurreição nos dá coragem, nos dá fé, nos dá esperança. Porque se Ele venceu a morte, o que Ele não pode vencer na sua vida? Você está lutando contra algo impossível? A ressurreição te lembra que o impossível não é obstáculo para Deus. Você está sentindo que algo morreu dentro de você? A ressurreição é a prova de que Deus traz vida ao que estava morto. Você tem medo do futuro? A ressurreição te garante que o final já foi escrito. E Ele é glorioso. Jesus vive. E porque Ele vive, você pode viver também. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento do passado, nem apenas uma esperança futura. Ela é uma realidade presente. É o centro da fé cristã e a fonte do poder que sustenta a vida de cada crente hoje. Jesus vive, e porque Ele vive, a nossa vida nunca mais será a mesma. No momento em que você crê no Cristo ressuscitado, algo sobrenatural acontece dentro de você. Não é uma religião, não é apenas uma mudança de comportamento, é uma nova criação. A ressurreição se torna sua história. A velha vida morre e uma nova vida começa. Isso é o que Paulo expressa com clareza. Romanos 6:4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A ressurreição não é só um dogma cristão, é uma nova forma de viver. É andar em novidade de vida. É experimentar o reino de Deus aqui e agora. É sair do túmulo da culpa, do pecado, da vergonha, da incredulidade e viver como alguém que foi libertado pela verdade. Muitos cristãos vivem ainda como se estivessem no sábado do silêncio. Carregam o peso da condenação, sentem-se derrotados, não compreendem que já foram ressuscitados espiritualmente com Cristo. O problema não é a ausência do milagre, é a falta de revelação. Efésios 2:5-6 nos mostra essa verdade. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa afirmação é poderosa demais para ser ignorada. A Bíblia diz que você já foi vivificado, ressuscitado e já está assentado em lugares celestiais com Cristo. Mas isso não parece com o que muitos vivem. Por quê? Porque poucos acessam, pela fé, essa dimensão. É preciso crer, conhecer a verdade e andar nela. A ressurreição de Jesus é uma porta aberta, mas muitos permanecem do lado de fora. Então, o que significa viver o poder da ressurreição hoje? Viver em vitória. Sobre o pecado, mesmo poder que venceu a morte, é o poder que te ajuda a vencer a tentação. O pecado perdeu sua força. Ele não é mais seu senhor.
Jesus venceu o pecado na cruz e te deu autoridade para viver em santidade. Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. A ressurreição muda a sua natureza. Antes você era escravo do pecado. Agora você é filho de Deus, liberto pelo sangue e sustentado pelo Espírito. Você pode dizer não à velha vida. Você pode andar em liberdade, viver com propósito e identidade. A ressurreição te dá um novo nome, uma nova identidade, um novo destino. Você não é mais definido pelo seu passado, pelas suas falhas ou pelo que os outros dizem sobre você. Em Cristo, você é nova criatura. 2 Coríntios 5,17. Você foi ressuscitado para cumprir um propósito eterno. Não está aqui por acaso. Cada passo seu pode ser guiado pelo Espírito. A sua vida agora tem uma missão: revelar o Cristo vivo ao mundo. 3. Viver com poder espiritual. A ressurreição também trouxe o Espírito Santo. Jesus disse que, ao voltar para o Pai, enviaria o Consolador. E foi isso que aconteceu. No Pentecostes, o poder da ressurreição se espalhou sobre a igreja. E hoje, esse mesmo Espírito habita em você. Romanos 8,11. E se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Você não está sozinho. Você tem o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. E isso te capacita a vencer, a orar com autoridade, a viver em fé e operar milagres. O Espírito da ressurreição habita em você. Viver com esperança inabalável. Ressurreição te dá uma esperança que o mundo não pode destruir. Mesmo diante da morte, da dor, das perdas, você sabe que existe algo maior, eterno e glorioso te esperando. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É essa esperança que sustenta os mártires, os missionários, os crentes perseguidos, e também a mim e a você. Porque sabemos que a morte não é o fim. Sabemos que há uma eternidade preparada. Sabemos que veremos o Rei face a face. Agora, pense por um momento. Você tem vivido o poder da ressurreição ou sua vida ainda está presa à velha natureza? Ainda dominada por medo, insegurança, dúvidas, pecado oculto? Jesus não ressuscitou para que você vivesse acorrentado. Ele ressuscitou para te dar liberdade completa. Viver o poder da ressurreição é acordar todos os dias com a certeza de que Cristo vive em você. É saber que a vitória já foi conquistada. É caminhar com autoridade, com santidade e com ousadia. É saber que o inferno treme diante de um cristão que entende quem é em Cristo. Por isso, o Evangelho não é uma mensagem de religião. É uma mensagem de transformação. A ressurreição de Jesus é o divisor de águas da história da humanidade e deve ser também o divisor da sua história pessoal. Você não precisa mais viver em tristeza, não precisa mais viver na dúvida, não precisa mais carregar condenação. O túmulo está vazio, a pedra foi removida, a luz venceu e você foi chamado para andar em novidade de vida. A ressurreição de Jesus Cristo não foi um evento isolado, mas sim o primeiro ato de um grande plano eterno. Foi o sinal do que está por vir para todos os que creem nele. A Bíblia chama Jesus de as primícias dos que dormem. 1 Coríntios 15:20. E isso significa que o que aconteceu com ele também acontecerá conosco. A história ainda não terminou. A cruz foi o pagamento. A ressurreição foi a garantia. Mas há um último capítulo que se aproxima: a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos salvos e a glorificação dos corpos. E tudo isso está revelado nas Escrituras como parte do grande mistério da redenção.
Vamos começar com a pergunta que ecoa desde os tempos antigos. Se um homem morrer, tornará a viver? Jó 14:14. Essa pergunta já habitava o coração dos patriarcas. E a resposta é clara no Evangelho. Sim, viverá. Jesus mesmo afirmou, João 11:25-26. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Essa declaração foi feita por Jesus antes de ressuscitar Lázaro, mostrando que a ressurreição não é apenas um milagre, mas uma pessoa. Onde Jesus está, a morte não tem domínio. E isso se aplica a todo aquele que pertence a Ele. A Bíblia nos ensina que no fim dos tempos haverá uma ressurreição gloriosa dos mortos em Cristo. Paulo detalha isso com clareza. 1 Tessalonicenses 4:16-17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o grande dia da promessa, o dia da volta de Jesus. A Bíblia diz que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Seus corpos serão transformados, serão glorificados, incorruptíveis, eternos. Aqueles que morreram crendo, ainda que tenham virado pó, se levantarão com corpos resplandecentes. Paulo explica isso ainda mais em 1 Coríntios 15:51-52. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqui está o mistério revelado. Nem todos passarão pela morte, mas todos serão transformados. Haverá um momento repentino e glorioso em que o tempo será interrompido pela trombeta de Deus. A eternidade invadirá o mundo. O céu se abrirá e Cristo virá em glória. Os que morreram crendo nele sairão dos túmulos com corpos glorificados, e os vivos serão arrebatados e transformados instantaneamente. O corpo glorificado será semelhante ao de Jesus após a ressurreição, visível, real, mas imortal. Ele comia, andava, falava, mas também atravessava paredes, subia aos céus, e já não estava limitado pelo espaço ou tempo. Assim, também será com os redimidos. Filipenses 3:20-21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Que promessa maravilhosa! Aqueles que hoje sofrem, choram, enfrentam doenças e limitações, um dia estarão revestidos de glória. O corpo será livre da corrupção, do pecado, da dor, da morte. Será um corpo eterno, perfeito, preparado para viver para sempre na presença de Deus. E essa promessa não é opcional ou simbólica, é o coração da nossa fé. Paulo afirma em 1 Coríntios 15:17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda estáis em vossos pecados. Sem a ressurreição não há evangelho. Sem ressurreição não há esperança. Mas Cristo ressuscitou, e isso significa que nós também ressuscitaremos. Essa é a base da nossa confiança. Não vivemos para este mundo, vivemos esperando a manifestação do reino eterno. É por isso que os primeiros cristãos enfrentavam o martírio com coragem. Eles sabiam que a morte não era o fim, sabiam que o corpo podia ser destruído, mas a alma era eterna, e sabiam que um dia Deus lhes daria um novo corpo, incorruptível. Esse é o Evangelho da ressurreição. Não, é apenas uma mensagem de consolo, é um chamado à esperança viva.
não é apenas sobre Jesus, é sobre todos nós que pertencemos a Ele. Não é apenas sobre o passado, é sobre o futuro glorioso que nos aguarda. O túmulo está vazio, e um dia o seu também estará. Essa verdade precisa incendiar nossos corações. Se você está em Cristo, não tema a morte. Ela não é um fim, mas uma passagem, um sono, como a Bíblia diz. Porque, assim como Jesus ressuscitou, você também será levantado com glória. E se você perdeu alguém que morreu em Cristo, confie. A separação é temporária. Um dia, na grande manhã da ressurreição, vocês se reencontrarão, transformados, glorificados, imortais, para nunca mais se separarem. Mas há um alerta aqui também. A Bíblia fala de duas ressurreições. A ressurreição dos justos para a vida eterna, Lucas 14:14, Apocalipse 20:6. A ressurreição dos ímpios para a condenação eterna, João 5:28-29. Todos ressuscitarão, mas nem todos entrarão na glória. Por isso, é urgente decidir hoje em que ressurreição você estará. Aqueles que pertencem a Cristo, que nasceram de novo, que vivem em obediência ao Evangelho, esses ressuscitarão para a vida. João 5:24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A ressurreição final será o clímax da história da redenção. O momento em que a promessa será plenamente cumprida. O início da eternidade com Deus. O dia da vitória definitiva. E tudo isso começa com o túmulo vazio de Jesus. A cruz marcou o preço da redenção. A ressurreição confirmou a vitória da vida sobre a morte. Mas a história ainda não terminou. O mesmo Jesus que subiu aos céus, diante dos olhos atônitos dos discípulos, prometeu que voltaria em glória. E essa volta está diretamente ligada ao mistério da ressurreição. Atos 1:11. Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Ele veio como cordeiro, voltará como leão. Veio para morrer, voltará para reinar. Veio em fraqueza, voltará em poder, e a sua ressurreição é a garantia divina de que ele voltará. A volta de Jesus não é apenas um detalhe da profecia, é o desfecho glorioso do plano eterno. E essa volta está intimamente ligada à ressurreição dos mortos e à transformação dos vivos. Como vimos no bloco anterior, Paulo declara que ao som da trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão, e os que estiverem vivos serão arrebatados e transformados. Mas por que Jesus precisa voltar? Porque o plano da redenção só estará completo quando ele vier restaurar todas as coisas. Ele já venceu o pecado na cruz, já derrotou a morte com a ressurreição. Mas o mundo ainda geme, a criação ainda está caída, a justiça plena ainda não se manifestou. Romanos 8:22-23. Sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. A redenção espiritual já aconteceu. Fomos salvos, perdoados, adotados, mas ainda estamos num corpo corruptível, num mundo quebrado. A volta de Cristo é o momento em que Ele trará a restauração total. Novos corpos, novo céu, nova terra. E tudo isso começa com o poder da ressurreição. Apocalipse 21:4-5. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Essa promessa está firmada sobre a ressurreição de Jesus.
Porque ele vive, tudo será renovado, e quando ele voltar, trará consigo os que nele dormem, ressuscitará os corpos, reunirá os salvos e estabelecerá seu reino eterno. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. É por isso que a ressurreição não é apenas um milagre do passado. Ela é o motor profético do futuro. Cada dia que passa, nos aproxima do retorno do Rei. E aqueles que hoje vivem pelo Espírito da ressurreição, anseiam por esse dia com fervor. Mas há algo ainda mais profundo. A volta de Jesus será também o dia do juízo. Para os que creram, será o dia da glorificação. Para os que rejeitaram a verdade, será o dia da prestação de contas. João 5, 28, 29. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Todos ouvirão a voz do Filho de Deus. Todos ressuscitarão. Mas o destino será definido agora, pela resposta que damos à ressurreição de Cristo. A cruz exige arrependimento. A ressurreição exige fé. A volta de Cristo exige santidade. Não podemos viver como se Jesus ainda estivesse no túmulo. Ele vive, ele reina e ele voltará. Por isso, a mensagem da ressurreição não é apenas conforto, é um alerta urgente. Você está pronto para o retorno do Rei? Sua vida reflete a nova criação que começou com a ressurreição? Ou você ainda vive como se este mundo fosse tudo o que existe? Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Essa promessa é para os que o esperam. A ressurreição nos chama a viver com olhos no céu, com coração no eterno, com os pés na terra, mas a alma no reino. Somos peregrinos, forasteiros, viajantes em direção à glória. A volta de Cristo será gloriosa. Ele virá nas nuvens com poder e grande glória. Os anjos o acompanharão, os céus se abrirão, os povos verão, e todos os joelhos se dobrarão diante dele. Filipenses 2, 10, 11. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você consegue imaginar esse momento? Milhões de vozes cantando, digno é o Cordeiro. Os céus vibrando com o som da trombeta, os túmulos se abrindo, os corpos sendo transformados. O Filho do Homem descendo em majestade. Essa é a consumação da ressurreição, o selo da eternidade, o dia em que o Cristo vivo será revelado ao mundo. Isso muda a maneira como vivemos agora. 1 João 3:2-3. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tenha esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Essa esperança nos santifica, nos alinha, nos prepara. A ressurreição aponta para o futuro, mas exige santidade no presente. Chegamos ao ápice da nossa jornada. Ao longo desses blocos, percorremos o caminho do Gólgota ao túmulo vazio, das promessas do Antigo Testamento ao cumprimento glorioso da nova criação. Vimos que a ressurreição de Jesus é o evento mais poderoso da história. A ponte entre o tempo e a eternidade, entre o céu e a terra, entre a morte e a vida. Mas agora, o mistério se revela por completo. A ressurreição não é apenas algo que Jesus viveu. Ela é o chamado de Deus para cada ser humano. Um convite, um grito do céu dizendo: vive, sai do sepulcro, deixa as vestes mortas, eu te chamo para a vida eterna.
A ressurreição de Jesus une três dimensões. Passado. O preço já foi pago na cruz. Jesus disse: está consumado. João 19:30. Com essa declaração, ele selou o perdão de todos os pecados. O sangue foi derramado, o véu foi rasgado, o caminho foi aberto. E quando ele ressuscitou, Deus Pai deu o aval final. Aceito. O sacrifício está completo, está validado. A dívida do pecado foi cancelada. O inferno perdeu sua legalidade. A morte perdeu seu domínio. A cruz é o altar. O túmulo vazio é o recibo. Você não precisa mais carregar culpa. Não precisa mais viver em condenação. O passado foi vencido porque Cristo venceu a morte. Presente. O poder da vida nova está disponível. Ressurreição não é uma teoria. É uma força ativa e acessível para todo aquele que crê. Ela transforma mentes, restaura corações, renova propósitos. Se você está em Cristo, você já foi ressuscitado espiritualmente com Ele. Efésios 2:6. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa que você já pode viver como filho de Deus, livre do pecado, livre do medo, livre da escravidão. A ressurreição é poder disponível para vencer hoje. É identidade para ser assumida. É autoridade para ser exercida. Não viva como se Jesus ainda estivesse na cruz. Não ore como se o túmulo ainda estivesse fechado. Não pregue como se ele estivesse morto. Ele vive. E a igreja que crê na ressurreição é uma igreja que anda em poder e santidade. Futuro, a glória está garantida. A ressurreição não terminou com a ascensão de Jesus. Ela será completada com a ressurreição dos mortos, o arrebatamento dos vivos e a instauração do reino eterno. Apocalipse 20:6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte. A primeira ressurreição é a dos que pertencem a Cristo. A segunda morte é o juízo eterno. Mas quem está em Jesus não será condenado. Sua eternidade está selada. Seu corpo será glorificado. Seus olhos verão o Rei, o chamado urgente. Deixe o sepulcro hoje. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. E você? Já ressuscitou com Cristo? Talvez você esteja respirando, andando, trabalhando, mas por dentro está morto. Morto para Deus, morto para o propósito, morto em seus pecados. E a verdade é que sem Cristo todos estão mortos espiritualmente. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Mas a boa notícia é: o túmulo está vazio, o Salvador vive, e hoje ele te chama para fora da sepultura, assim como ele chamou Lázaro: Lázaro, vem para fora. João 11:43. Hoje ele está dizendo: João, Maria, Pedro, Ana, Antônio, vem para fora. Deixa a vida velha, deixa os pecados, deixa a culpa. Eu te chamo para viver. Esse é o maior mistério da ressurreição. Ela é para você. Não importa o quão profundo seja seu túmulo, não importa quantas pedras estejam selando sua alma. Se você ouvir a voz de Jesus e crer, a vida vai te alcançar. A voz que abala túmulos ainda está ecoando. Você quer uma nova vida? Você quer ser perdoado, limpo, restaurado? Você quer ter certeza de que, se morrer hoje, ressuscitará para a vida eterna? Então hoje é o seu dia. Hoje é o dia da sua ressurreição espiritual. Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Essa é a chave: confessar, crer e então viver. Você pode orar agora mesmo: Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu por mim. Creio que o Senhor ressuscitou. Eu me arrependo dos meus pecados. Te recebo como meu Salvador. Me dá uma nova
Vida, me ressuscita hoje, em teu nome, amém. Uma missão para cada ressuscitadose. Você já crê em Cristo, a ressurreição te dá mais do que salvação. Ela te dá uma missão. Você é embaixador do reino, portador da vida eterna. Você carrega dentro de si a mensagem mais poderosa que o mundo pode ouvir. Ele vive e pode te dar vida também. Não guarde isso para você. Anuncie, testemunhe, proclame, viva com ousadia, porque cada dia pode ser o dia da ressurreição de alguém. Conclusão. Finalo. Mistério foi revelado. A morte foi vencida. O Cordeiro se levantou. O reino foi estabelecido e o convite foi feito. A única pergunta que permanece é: o que você vai fazer com essa verdade? Porque se Cristo ressuscitou, então nada será como antes. Ele vive, ele reina, ele voltará, e os que nele creem viverão. Também, espere um instante. Se essa mensagem falou ao seu coração, não saia sem deixar o seu like. Ele faz essa palavra alcançar mais vidas. Escreva nos comentários: ele vive e eu viverei também. E declare com fé a sua nova vida em Cristo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora mesmo no canal Voz da Promessa de Deus. Aqui, a verdade da palavra é revelada com poder e cada vídeo pode transformar o seu destino. E não pare por aqui. Clique agora em um dos vídeos que estão aparecendo na tela. Deus ainda tem algo profundo para te revelar. Continue firme, porque o céu está logo ali. E a promessa não falha.